Papo reto. Fala galera, Quintela na área. Para trocar uma ideia aqui com vocês aqui sobre a coletiva do Fernando Diniz, né? Tudo que a gente tinha para falar do jogo de ontem a gente já falou. No nosso pós-jogo, quem não viu o pós-jogo assiste lá, 1 hora de pós-jogo nosso, tratando da questão do resultado do jogo do Fluminense contra o Atlético Goianiense. A gente falou das questões que envolvem o campo. Mas quem não assistiu a coletiva de ontem deveria assistir para poder ver que alguma coisa está fora da ordem. Foi uma coletiva de 3 minutos e 47 segundos, uma coletiva de respostas curtas para perguntas complexas. Diniz chegou a dizer ontem que faltou postura ao time, chamou a atuação do time de vergonhosa e corroborou com as vaias da torcida, diferente do Fábio, que disse que a torcida não deveria vaiar, que atrapalha. Ele corroborou com as vaias, assim como o Ganso no primeiro tempo, também corroborou com as vaias, disse que o torcedor estava certo, devido à atuação bizarra do Fluminense na partida de hoje. Chamou muita atenção essa fala curta, o semblante abatido e as respostas muito duras, né, do Fernando Diniz, que geralmente é um paizão, né? É aquele treinador que passa pano para seus jogadores, que diz que os jogadores são maravilhosos, que queria ter esses jogadores no clube, no time dele desde sempre, que ele sonhou em trabalhar com todos eles, enfim. Ontem ele inclusive chegou a dizer o seguinte, quando perguntaram sobre a entrada do Calegari, ele chegou a dizer que ele entrou porque ele quer jogar, porque ele tem mostrado a intenção de jogar. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer alguma coisa que provavelmente tem gente que não tá com tesão de jogar, né? Enfim, claramente o Diniz está chateado com alguma coisa e que ele não entrou em detalhe ontem por algum motivo. E começa a se configurar aí que pode estar havendo dentro do Fluminense um racha, um problema interno sério, porque esse Fernando Diniz da coletiva de ontem não é o Fernando Diniz que a gente está acostumado, não. É um Fernando Diniz diferente pra caramba. E eu acho que pro próprio Diniz algumas fichas devem estar caindo, mas eu acho que o próprio Fernando Diniz tem culpa no cartório, quando ele se coloca numa situação de servir de escudo para a gestão, defendendo coisas erradas, defendendo contratações pífias, um elenco montado sem critério, né? Um elenco montado com pseudo oportunidades de mercado. Realmente também a gente tem que reconhecer que algumas contratações deram certo, né? A própria contratação do Cano, a contratação do Arias, que talvez tenha sido a melhor contratação que o Fluminense fez, ou se não foi a melhor. Mas tantas outras inaceitáveis, né? Como a contratação do Cristiano, do Pineda, a manutenção no time do Wellington para a saída do Wallace, que era o ano do Wallace começar a se afirmar no Fluminense, a vinda do William Bigode pelos valores, né? Que o William Bigode vê um jogador em final de carreira que não consegue entregar mais, o valor da contratação do Felipe Melo e o tempo de contrato, né? Uma série de situações que nos remete ao estado que a gente está vivendo no momento, né? Contratações tanto quanto inaceitáveis, e também, sob o ponto de vista da escalação do time, das escolhas do Diniz, escolhas muito... Eu esqueci de falar do Marrone também, né? Que segundo o próprio Diniz, foi ele que pediu essa contratação. 2 milhões de reais por 1 ano de contrato, negócio inaceitável. Tendo opções na base, você traz um jogador como o Marrone. Porque assim, se você traz um jogador que não é realidade, que nunca foi realidade em lugar nenhum, que é uma eterna promessa, ou que até então não estourou, pega uma promessa da base e bota. E vê se ele vai estourar. Porque se não estourar, pelo menos tu não investiu. Você formou lá, mas você não investiu, você não gastou 2 milhões. Então essa contratação, inclusive, é uma das mais bizarras feitas até o momento. E as escolhas do Diniz que a gente não consegue entender, e a gente vem falando desse desgaste que ele está promovendo contra a própria imagem, uma autossabotagem, por exemplo, a insistência com o Caio Paulista na lateral esquerda, né? A insistência com o Marrone, que tem que entrar todo o jogo em detrimento do Michel Araújo, que é um jogador que, pelo menos em algum momento,
apresentou alguma coisa e não tem oportunidade, né? A exclusão do Iago Felipe desse time, um jogador que não tem mais nenhuma oportunidade no Fluminense. Você vê ontem como jogou o Martinelli, mais uma péssima atuação do Martinelli ontem, um buraco no meio de campo do Fluminense, né? Até gosto do Martinelli, mas eu acho que não dar ao Iago a chance de jogar, na minha opinião, é um equívoco. Sei que muitos não gostam dele, mas eu acho um jogador útil. Só não é útil para esse esquema do Diniz, que é outra coisa também que eu gostaria de entender. O Diniz morrer abraçado com uma única ideia e um repertório limitado. Porque, pelo visto, o Diniz é um músico de uma nota só. Os adversários já entenderam, marcam pressão na zona da bola. Ontem o Mancini foi ainda mais feliz porque marcou essa zona da bola no início dela, na área do Fluminense, ou seja, causando muito mais riscos para o Fluminense do que se tivesse feito com uma maioria que deixa o Fluminense avançar até o meio de campo. Ontem o Mancini não deixou o Fluminense chegar nem no meio de campo. Ele marcou essa zona da bola lá na origem e foi muito feliz. Então, assim, esse conjunto da obra levou o que aconteceu ontem no Maracanã. Um time pequeno jogando contra o Fluminense como se estivesse jogando em casa. Inaceitável. E vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, mas foi impressionante a coletiva de ontem. E espero que o Diniz agora também repense, né? Crie novas opções para sua própria ideia. Utilize novas opções de jogadores, inclusive, e tente fazer alguma coisa para mudar esse panorama, porque caímos para a 5ª posição, estamos vendo adversários que estavam bem longe se aproximar e a vaga na Libertadores está correndo seríssimo risco. Então, o Diniz está tirando 2 dias de descanso, que esses 2 dias de descanso sirvam para uma boa reflexão e uma nova perspectiva, uma mudança de ares por parte do treinador também. Saudações tricolores, galera.